Acho que nós estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia. A penúltima segunda-feira do ano? Ou antepenúltima? Antepenúltima. Antepenúltima, falta pouco. Nós vamos até o final. Vocês vão Vamos aguentar até a gente dia até 30. o final de 2019. Vamos passar aqui o 31 para o primeiro com vocês. Topa, Cacá? Bora, estoura champanhe. Uma maratona aqui de vôlei do 31 para o primeiro. Será que teríamos audiência? É a concorrência com a Missa do Galo. Não, a Missa do Galo é no Natal, né? É a virada do ano lá, o show da Globo. É, o show da Globo. Nós e a Anitta. Nós Você e a escolhe. Anitta. E os fogos na Paulista e Copacabana. Mas a gente ainda tem mais 2 semaninhas, hein, galera? Depois tem um pequeno recesso, a gente avisa pra vocês sobre o nosso calendário de final de ano. O Cacá já tá com viagem programada. Opa! Vai viajar aí pela América do Sul, né, Cacá? De moto, de carro, todo aventureiro. Vamos embora. Vambora, vamos começar falando de Superliga Masculina, esse jogo que a gente esperava horrores, que fosse um jogão, que terminasse no tie break. E que foi nada. um jogão. Foi um jogão, mas Foi um jogão. um jogo de um time só. De um time só. O SESI sobrou impressionantemente contra o Sesc Rio. É a ponto de em nenhum momento o Sesc Rio demonstrar qualquer força para falar assim, pô, dá para ir para um quarto set. Em momento nenhum. Foi domínio total, exclusivo do SESI. Domínio total exclusivo do SESI, parciais baixíssimas. Só uma delas foi até 20 pontos. Só o primeiro set. Depois foi decaindo. Parece que o SESI, o jogo do SESI entrava, o Sesc se desesperava, não tinha como sair daquela sinuca tática que foi armada contra ele, e aí ninguém mais jogava. Ponto também de o Wallace não terminar o jogo. Cacá, tô vendo aqui a imagem da transmissão no YouTube. Ficou legal aqui a parede de tijolinho, essa parede. A gente está gravando um programa que logo mais vocês vão tomar conhecimento e por isso está com um cenário diferente. Agora, falando de novo do jogo, tinha muita gente na Vila Leopoldina, 8 da noite de um domingo, a galera foi. É, que bom, né? Que bom. Eu acho que isso firma essa partida como um clássico. É importante que as equipes ganhem essa identidade, que se consolidem no mercado, né, como equipes competitivas, boas, de qualidade, com torcida, com representatividade. E Sesc e SESI estão mostrando isso, né, com trabalhos de longo prazo. E o que está acontecendo com esse Sesc, Cacá? Porque até agora também eles não fizeram um grande jogo na Superliga. Até antes de começar aqui a transmissão, eu estava brincando com o Cacá que esse Sesc do masculino é o SESI Bauru do feminino. Do feminino, exatamente. Não engrena. No papel é um grande time, mas em quadra não engrena. É, bem comparado. E com um detalhe, eles não vão bem contra as equipes que deveriam ir, contra as quais deveriam ir. Porque é um jogo de gente que vai brigar pelo título. A gente começou a Superliga com essa perspectiva. SESI, time para brigar pelo título. Sesc, time para brigar pelo título. E os jogos que o Sesc Rio tem feito contra essas equipes de ponta, dessas equipes favoritas, ele tem ido muito mal. E aí é que é preocupante. Aí eu tenho que arrumar a casa porque é um time muito bom, que não está conseguindo jogar contra as equipes que são no mesmo patamar. Agora a gente está vendo aqui a foto do Fábio, número 20, também que partidaça, eleito MVP. Pela segunda vez, né? E se encaixou muito bem aí nessa vaga que era do Birigui. É, então, o Fábio deu uma qualidade para essa equipe que eu fiquei surpreendido. Não é a primeira vez que eu vejo o Fábio jogar nessa nova formação. O Fábio veio do Corinthians, é um jogador que sempre teve uma participação nas seleções de base muito destacada. Sofreu com contusões, sofreu a temporada passada por causa de todos os problemas que o Corinthians Guarulhos teve. E o Fábio tá me surpreendendo, Vanessa, a ponto de eu falar o seguinte: o Fábio tem que ter uma chance na seleção brasileira. Porque a entrada dele no SESI deu para o SESI aquela consistência que faltava para uma equipe em começo de temporada para falar assim, daqui para frente nós vamos só evoluir e tem tudo para evoluir. Então eu acho que o Fábio, em comparação também com os outros ponteiros convocáveis, terminando a Superliga, se ele mantivesse rendimento, se ele garantir a titularidade,
é um nome que o Renan não vai poder esquecer para pelo menos convocar. Pelo menos falar assim, olha, vem aqui, vamos ver quem vai jogar essa Liga das Nações e o Fábio tem que merecer uma chance pelo que está jogando. J. Aguiar, Fábio evoluiu muito na recepção. Exatamente. Silvia Silva. Exatamente. Perguntou, Cacá, é ao vivo mesmo? Estamos ao vivo? Ao vivo. Ao aqui, vivo, que horas são agora? 10h48 da manhã. A gente comenta sobre esse último pedaço, né, último trecho do ciclo olímpico. O Fábio, que não teve chances na seleção até agora, você acha que ainda dá para ele brigar com o Maurício Borges, com o Lucas Lopes? Sim, porque o Fábio não é uma pessoa que surgiu do nada, surgiu agora. O Fábio já vem, como eu falei, desde as seleções de base, fazendo um bom trabalho. Então chega uma hora que precisa ter esse reconhecimento. E eu não lembro agora o nome de quem comentou que ele acertou muito o passe. J. Aguiar. J. Aguiar. Muito bem observado e com um diferencial. Porque o que a gente tem visto nessas equipes, tanto no feminino e no masculino? Ela acertou o passe da equipe. E só. Né? E aí é um jogador que não recebe tanto, que está lá só para passar, é baixo, não bloqueia, tem um problema, tem aquele problema. O Fábio não. O Fábio acertou a recepção do SESI, é um jogador alto, é um jogador com capacidade de ataque muito boa e ontem bloqueou, que foi um monstro, né? E essa recepção que a gente está aqui destacando tanto foi o grande diferencial desse jogo, porque o Sesc teve muita dificuldade, o Giovani começou com o Marlon, terminou com o Sanches, ainda está também essa indefinição no elenco do Sesc. Também indefinição e precisa se acertar logo, né? Porque o time não ganha entrosamento, não ganha confiança enquanto não for definido um sexteto. E a recepção, ela não foi nem tão ruim, né? Mas ela minou o sistema ofensivo do Sesc. O Maurício Borges, em alguns momentos, ele precisava ir para o passe e ficava fora do ataque de fundo. Aí o SESI São Paulo só cuidava das opções de extremidade. O Gustavão, é outro jogador que precisa crescer, precisa voltar a crescer. O Gustavo vem tendo a cada jogo mais dificuldade, não sei o que acontece, se é problema físico, se é só problema de entrosamento com o levantador, mas é um jogador que sempre definiu muito bem as bolas, né? Quando estava no SESI, mesmo quando trabalhou comigo em Campinas, o Gustavo chegava a ter rendimento de 70%, 75% de ataque. E ontem ele praticamente não rodou nenhuma bola. O SESI amorteceu, defendeu as bolas que o Gustavão atacou. Cacá, o Diogo Alexandre está elogiando a camisa que eu estou vestindo. Estou vestindo a camisa do Osasco. O Osasco que esse ano trouxe 5 modelos diferentes. Esse é um dos modelos deles e está disponível na loja, na osascovoleystore.com.br. O Jean Santos está perguntando, o problema do Sesc não seria o técnico? Aí eu não posso falar que é o técnico, mas eu acho que o Giovani tem capacidade para tentar reorganizar esse time. Né? É um treinador já com bastante experiência, tanto dentro de quadra quanto fora. Ele só vai ter mais trabalho para botar ordem na casa, isso sim. E quem está reinando soberano, quem não está com problema ainda, que a gente está vendo o Renan Dalzotto, é o Taubaté, único invicto da Superliga, líder absoluto. O Renan fazendo um ótimo trabalho, né? Tanto como está fazendo também na seleção. E teve até um programa dele de entrevista no Sport TV. Do Sport TV. Muito bom. O Renan realmente com uma visão bem equilibrada, né, do voleibol, da função dele. Achei muito positivo e isso explica também os resultados que ele vem conseguindo, né? E o Minas, que a gente esperava tanto. E o destaque aqui, né? Destaque do Leandro Visotto, depois que voltou. De vários jogos, voltou. Ele se lesionou no final do Campeonato Paulista e só voltou agora. Jogou o jogo inteiro. O Visotto fez, daqui a pouco eu acho aqui a estatística, 10 pontos, né? Só não fez mais do que o Lucarelli. O Lucarelli foi o maior pontuador com 18, mas é ótimo ver o Visotto de volta. O marroquino foi para o banco e não ficou muito longe não, entrou em 2 sets na inversão e fez metade dos pontos que o Leandro fez. Ótimo reforço, quem não está muito preocupado é o Renan, diferente do Giovani.
E esse Minas é um caso parecido com o do Sesc. A gente espera tanto desse time, que vem de grandes temporadas, né? Sob o comando do Neri Tambeiro, e também está devendo ainda. Tanto que daqui a pouco a gente vai mostrar a classificação da Superliga e eles estão fora dos playoffs. Eu acho que essa situação de estar fora dos playoffs vai se reverter. Mas o Minas não está fazendo realmente uma boa temporada. Mesmo esse jogo contra o Taubaté, foi 3-1, o primeiro set foi que o Minas ganhou. Foi um festival de burdoada no saque. E só conseguiu jogar porque o saque entrou. Porque quando o time do Taubaté acertou a recepção, começou a trabalhar um pouquinho mais o ataque, aí o time do Minas foi sumindo e acabou que o último set foi 25-18. Kaká, você falou aqui do Marroquim, essa inversão é fortíssima com Kariz e Mohamed. Exatamente. A gente destacou isso, né, Vanessa? E muitos dos nossos internautas que acompanham a gente também concordavam. O forte do Taubaté é o elenco. Qualquer coisa que acontecer aí tem por onde sair, tem por onde corrigir. E vai ser difícil bater o Tanto Taubaté. Que o Taubaté ficou aí alguns meses, 2 meses eu acho, sem o Leandro Vissoto e não sentiu a falta do Vissoto, porque o Mohamed ocupou muito bem essa vaga. O Daniel Costa Santos, você está perguntando, Kaká, o Taubaté venceria o Lube não é mais Macerata, agora é Civita Nova, no Mundial de Clubes. Nisso. Exatamente, estava pensando, será que o Taubaté, se fosse convidado, né, vamos dizer, fizessem 2 grupos, trouxesse mais um time do exterior, 2 grupos de 3, será que o Taubaté não ia para uma semi, para uma final? Eu acho que é o time mais forte hoje do Brasil. É que a diferença, acho que desse Taubaté para os outros times é que o banco é muito bom. Exatamente. Como foi na temporada passada, não foi à toa que eles ganharam. Porque quando a gente fala assim, o banco pode... É um banco que pode ser titular, não é um banco que vai resolver uma vez ou outra, né? Sabe que a gente esqueceu hoje, Kaká, nossa água. Nossa 40 graus em São Paulo, a gente esqueceu da água. Olha, São Paulo aqui, camelo tá com sede, viu? Hoje o bicho tá pegando. Kaká, a Diane Silva falou assim, eu quero ver a Vanessa usando a camisa do Minas, quando chegar eu vou usar. Esse pedido do Minas está encantado, a gente está esperando desde agosto essas camisas. Aliás, a gente quer agradecer porque a torcida do Minas que acompanha a gente realmente é grandiosa. Né? É grandiosa. O Herbert Vinícius está pedindo para eu vestir a camisa do Praia, infelizmente o Praia não revende seus produtos para os lojistas. Por isso que a gente não tem a camisa do Praia. E falando em Mundial de Clubes, voltou. Sada Cruzeiro voltou à Superliga. Um jogo em Blumenau contra o APAM Blumenau. Poupou o Conte, poupou o Otávio, né? E 1-7 ali, Blumenau podia até surpreender. Mas é uma diferença muito grande, né? O Blumenau está fazendo uma ótima campanha, mas encontrou um adversário que é muito difícil bater. Né? E o Sada, mesmo sem os 2 jogadores, foi superior em todos os momentos. O Felipe entrou no lugar do Conte, o Cledenilson entrou no lugar do Otávio, os 2 deram conta. E o Blumenau, até no último set, eu achei que podia chegar um pouquinho, mas não conseguiu. Chegou nossa água, Kaká. Opa, beleza, obrigado. Obrigada, Fábio. Estão servidos? E outro detalhe desse jogo a boa atuação do canadense, o Perrin. Né? O Perrin veio de uma final, principalmente de Mundial, muito ruim. Ele acabou a final no banco. Né? Um jogador estrangeiro, o jogador brasileiro que vai para a Itália, Vanessa, ele vai jogar e tem que jogar e os caras botam a faca no pescoço e falam assim, você joga, você foi contratado para isso. E o Perrin não estava conseguindo jogar, né? E nesse jogo aí foi o maior pontuador, 20 pontos, é isso que se espera dele. Vamos ver se ele mantém essa frequência. Iago Souza, Taubaté é uma seleção, literalmente. Outro time que vem muito bem nessa Superliga, não começou bem, agora desponta, começou a ganhar jogos, começou a acumular pontos, já está lá na faixa classificatória para os playoffs. É o Pacaembu Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Agora, é interessante que a tabela, esses times intermediários, eles começam a se enfrentar nesse momento. Então, aí que dá para você ver exatamente a diferença de um e outro. E o Ribeirão é um que está, junto com o Blumenau, se destacando.
Está ganhando posições, está fazendo partidas equilibradas e Ribeirão vai brigar aí por uma vaguinha nas quartas. Cacau, o Diogo Alexandre está comentando ainda sobre o Mundial de Clubes, sobre o Taubaté. Ele falou assim, se o Cruzeiro sem um ponteiro e um central deu uma canseira no time italiano, imagina o Taubaté. Bruno Ramos está fazendo uma pergunta interessante aqui sobre o Sada Cruzeiro. O Sada pode ser afetado pelo rebaixamento do Cruzeiro, time de futebol no caso. A informação que nós temos, Bruno, é que o time do Sada ele é independente do Cruzeiro. É diferente, por exemplo, do Fluminense. Ele foi montado a parte do Cruzeiro, então a diretoria não é a mesma. E o patrocínio é do Sada, né? É do Sada. É o Sada que sustenta o time de voleibol do Cruzeiro. Não é o Cruzeiro que conseguiu um patrocinador com o Sada. O time é do Sada, né? Que fez... Existe a parceria para as instalações, o uso das instalações. E fez a parceria para usar o nome do Cruzeiro, não tem nada a ver. Se o Cruzeiro for para a terceira divisão, o time do Sada vai continuar forte. Tanto que, às vezes, a gente vê esses clubes de futebol, quando entram no vôlei, eles têm problemas de orçamento dos esportes olímpicos, acabam fechando os times de vôlei, o Sada não tem nenhuma relação, porque é o Sada que banca esse time do Cruzeiro. Perfeito. E é um senhor orçamento, né, Cacá? É um dos maiores do Brasil. Um dos maiores. Vôlei Renata, também, outra grande vitória, outra grande atuação do Renan, o maior pontuador da Superliga. Muito fácil, né? Foi a Ponta Grossa, fez 25-18, 15-17. Sobrou, demorou mais a viagem do que o jogo. Olha o veneno do Cacá. Não é. Brincadeira que a gente sempre faz do jogo. Brincadeira, né? Brincadeira. E esse Sesc, esse Vôlei Renata, a gente já vai ver daqui a pouquinho a classificação, já está com a campanha igual do Sesc Rio de Janeiro e com um orçamento muito menor em relação ao Sesc. E tem alguns indicativos, Vanessa, que eu acho interessante a gente destacar. O Vôlei Renata quase foi campeão paulista, em cima do Taubaté. Teve um início de Superliga um pouco ruim. E exatamente a gente vê aí o planejamento, né? O planejamento acontecendo e o Vôlei Renata começando a subir novamente. É um time que pode surpreender. É um time que vai chegar numas quartas de final com muita força e dependendo do cruzamento pode ir para uma semi. Pode sonhar com semifinal, sim, como aconteceu no Campeonato Paulista, né? Que eles deixaram um dos grandes pelo caminho. Por falar em Vôlei Renata, a gente sempre cobra essa questão do investimento dos times da elite em categorias de base. O Vôlei Renata é uma exceção. Já tem um projeto de peneira há 10 anos. Ontem, domingo, aconteceu uma peneira lá no Taquaral. Estiveram presentes 130 jovens sonhando com uma carreira no voleibol, né, Cacá? Olha que bonito ver essa arquibancada cheia de pais, apoiadores, sonhadores. E ali a comissão técnica do Vôlei Renata escolhendo os jovens que iriam participar desse projeto deles. E é um momento muito importante porque você está lidando com o sonho das pessoas, né? É a expectativa de ser atleta, a expectativa de conseguir um lugar, saber que o teu futuro depende de você passar numa peneira dessa para poder ter continuidade. Então eu sempre trabalhei com isso desde a minha vida toda dentro do voleibol. E aqui o Guilherme que é o coordenador das categorias de base, está desde o começo também lá. E outro detalhe interessante dessa iniciativa aqui do vôlei, que continua com o Vôlei Renata, né, Vanessa? Quando a Medley entrou patrocinando o vôlei de Campinas, ela abraçou o vôlei da Fonte Campinas, que é um clube super tradicional, que foi onde o Maurício começou, Pompeu, vários outros jogadores que chegaram à seleção brasileira. E essa associação não descaracterizou o trabalho que já era feito pela Fonte São Paulo há muito tempo. Então foi só uma complementação, foi você chegar e falar assim, olha, vocês fazem um trabalho muito bom, a gente está entrando na cidade e a gente vai querer que você fique junto de nós, né? Então quando um patrocinador entra numa cidade com a tradição de Campinas, é isso que acontece, né? É isso que acontece. Por isso que o trabalho de formação das categorias de base, ele tem que acontecer de um modo que quem se interessa, quem tem a tradição, quem abraça a ideia, tem que ter o suporte de um patrocínio, porque isso custa dinheiro. Você trazer meninos, meninas de outras cidades para morar, para estudar, é transporte, é inscrição, é a Federação Paulista que cobra muito mais do que deveria cobrar.
Né? Então muitos clubes deixaram de participar dos campeonatos da Federação Paulista porque não tem dinheiro. Aí você fala assim, então para que serve uma Federação Paulista? Ela tem que servir para dar suporte para isso. E aí a gente coloca um grande ponto de interrogação. Por que só alguns continuam fazendo? Porque isso aqui não dá retorno de marketing. E quem continua investindo é porque realmente está a fim de contribuir para o esporte brasileiro. Agora, chega muita gente com interesse, não tem tanto dinheiro e não dá continuidade porque não tem como pagar os custos. Né? Então precisa sempre se questionar isso. A gente precisa parar de alisar e achar que sempre tem que, não pode falar, não pode... Pode falar sim e deve, porque a gente está falando do voleibol, nós não estamos fazendo programa para a Federação Paulista, para a Confederação, nós estamos fazendo um programa de voleibol. O Vinícius Crevilari está trazendo aqui uma informação sobre o Fonte que você acabou de falar. E muito importante você falar sobre isso, Cacá. Realmente não existe um retorno de marketing, não existe exposição em mídia, e por isso muitos patrocinadores não têm interesse em estar com as categorias de base. O Vinícius falou, o Clube Fonte de Campinas, inclusive, foi o clube que formou o Bruninho nas categorias de base, antes de ele ir para a CIMED Florianópolis. Também. E aí a gente vê a importância desses projetos, é por isso que a gente dá esse espaço aqui para o Vôlei Renata, aplaude, inclusive, e passa o recado também para esses jovens sonhadores, os que não conseguiram passar, né? Quantos jogadores não receberam nãos, quantos jogadores não foram recusados em peneiras e hoje estão aí brilhando pelas quadras do país. O exemplo mais clássico é o Giba. Né? O Giba foi recusado em várias peneiras, inclusive a do Banespa, que era a mais tradicional do país. Então, parabéns aí para o Campinas em manter esse projeto há 10 anos e também para todos os patrocinadores que continuam com eles. Indo para a classificação, só um minutinho, o Thiago Misael nos puxou a nossa orelha aqui, porque a gente não falou do Lucarelli, que foi muito elogiado pelo Renan, pela sua dedicação e evolução no passe e na defesa. Sim, isso a gente vem falando, né? Eu até comentei que o Lucarelli foi o maior pontuador com 18 pontos e essa evolução é visível. É o que fez com que a seleção brasileira, inclusive, tivesse um crescimento maior. E que pudesse trabalhar com Leal e Lucarelli na linha de passe, na dupla de ponteiros. Então, a classificação aqui, Cacá, da Superliga, a gente, como comentou, já vê o Minas fora dos playoffs, mas você falou, né? Agora a sequência de jogos do Minas pode levá-los ao G8. Exato, porque o Minas tem 7 jogos, né? É importante a gente ver aqui, 7 jogos, então ele tem mais os próximos 2 confrontos, não é que são confrontos fracos, né, Vanessa? Mas são equipes que o Minas, no papel, é teoricamente melhor. Então, se o Minas vencer, ele vai para 5 vitórias e chega junto com o Vôlei Renata. Né? Se bem que o Vôlei Renata também tem 2 jogos que tem o favoritismo, e talvez vença. Aí, o Vôlei Renata vai para 7 vitórias. Ele chega lá perto do São Paulo. Então, são as 2 equipes que eu acho que até antes do Natal podem dar um salto nessa tabela que vai incomodar muita gente. E olha o Blumenau, olha o Ribeirão Preto ali, Cacá. Logo atrás dos gigantes. Sobre o Minas, essas 5 derrotas iniciais, claro que eles pegaram times de maior orçamento e dentro do planejamento do time eles já esperam algumas derrotas. Mas você acha que isso aqui pode impactar na confiança do time nessa reta final de Superliga? É o mesmo trabalho que o Sesc Rio vai ter que fazer. O Minas tem que fazer um trabalho de retomada da confiança, retomada da qualidade de jogo, para poder brigar. Porque o objetivo do Minas, por exemplo, é brigar para chegar numa semifinal. Né? O Minas não fica fora das quartas. Pelo menos tenho certeza que ninguém na equipe está esperando isso. Então, para chegar numa semifinal, vai ter que se aprimorar. Não está hoje em condições com o que está jogando de chegar a uma semifinal. Cacau, Fabiano Diomo está te perguntando, você acha que manter um time fixo jovem na Superliga seria possível? A CBV consegue manter um clube com jovens entre 18 e 22 anos? Algo como é o Clube Itália, lá na Itália. Então, eu já coloquei a minha opinião em relação a isso. Eu acho que é importante você dar espaço para os jovens, mas é importante você pensar no seguinte, o jovem só evolui treinando com pessoas que tenham qualidades melhores que a dele. Então, você colocar os jovens, por exemplo, numa equipe como o Renata,
como o SESI, como o Taubaté, né? Essas equipes de ponta, ele vai evoluir muito mais do que se ele ficar treinando com gente sempre da mesma idade dele. Eu até tenho um exemplo clássico, que lógico eu não vou citar o nome, mas quando eu estava no solo Tietê, eu quis contratar uma levantadora. E a justificativa dela não ir para o solo é que ela fazia parte de um clube que tinha essa característica. As jogadoras eram todas da seleção juvenil, né, infanto, iam crescer juntas e ia chegar uma hora que iam estourar. E essa jogadora perdeu exatamente o melhor momento da vida profissional dela para evoluir. Então ela ficou durante 7, 8 anos levantando para as mesmas atacantes, treinando com as mesmas jogadoras. E aí ela... Opa, vai derrubar nosso cenário aqui. Aí ela parou de evoluir, estacionou. E nunca chegou a ser o que ela talvez tivesse potencial. E naquela época era Fofão, era Gisele? Quem que era essa levantadora? A Fofão tinha saído. Tinha saído. Isso, a Fofão tinha feito a opção de ir para São Caetano. E aí eu precisava de uma levantadora. E seria essa levantadora, essa era então? a primeira opção, que ela não veio. Próximos jogos da Superliga, a gente vai ter rodada cheia agora no dia 18. 7h30, Denk Maringá contra América Vôlei. 7h30 também, Fiat Minas contra Ponta Grossa, que você comentou, né, Cacá? Que o Minas começa a pegar times da parte de baixo da tabela. 8 da noite, Vôlei 1 Itapetininga contra Blumenau. 8 também da noite, Vôlei Renata e Pacaembu Ribeirão Preto. Só uma coisa, Vôlei 1 Itapetininga que voltou a vencer, né? Fez 3-2 contra o América fora de casa. Destaque para o Pedro, 18 pontos. 8 da noite também, Sada Cruzeiro e Esse é bom, SESI. hein? Esse é interessantíssimo. O SESI vem embaladíssimo aí pelos recentes resultados. E 9h30, Sesc Rio de Janeiro e MS Taubaté Funvic, todos os jogos via Canal Brasil. Se o Sesc Rio conseguisse vencer o Taubaté, eu acho que era... a virada de chave para eles. Mas eu acho que pelo retrospecto Não, pelo retrospecto, difícil. Muito difícil. Hoje até diria que eles seriam a quinta força, atrás do Vôlei Renata, pelo que eles têm mostrado nesse começo de Superliga, nessa primeira metade.